Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta última sexta-feira, dia 7 de março, o contrato de 15 anos no valor de 2,71 bilhões de reais com a empresa Green Energy para o aluguel de 400 ônibus elétricos. A assinatura ocorreu depois da apresentação da garantia legal de 20,3 milhões de reais no seguro garantia por parte da Companhia de São Paulo com origem no ABC. A informação foi divulgada pela empresa de gestão municipal UBA, responsável por fiscalização o contrato. Segundo a autarquia, por meio de nota, a empresa terá 6 meses para começar a entregar os primeiros veículos, que vão substituir gradativamente a frota atual. A licitação havia sido retomada no dia 13 de fevereiro, quando a Green Energy, a única participante da licitação, foi declarada formalmente vencedora. A gestão municipal pretende dividir a eletrificação do sistema de ônibus em 3 responsabilidades: o fornecedor dos ônibus e equipamentos, Green Energy SA, gestão financeira com a contratação de uma empresa do tipo Fintech, que ainda será definida, e a operadora dos ônibus, cuja licitação ainda será lançada. Os contratos das atuais empresas de ônibus da cidade foram prorrogados, sendo elas Expresso Maringá, Júlio Simões Transporte e Serviços, Jossense e Viação Sanspena. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, como parte do projeto da eletrificação da frota, autorizou o empenho de mais recursos financeiros para empresas do sistema de transporte coletivo da capital. A atendida desta vez foi a Sambaíba, detentora do contrato do Grupo Estrutural Lote E2. A SMT autorizou o empenho de recursos no valor de 36 milhões de reais para a empresa da Zona Norte da capital paulista. Estes recursos financeiros, transferidos pelo município, serão utilizados pela Sambaíba para cumprir a diferença de valor na compra de um veículo elétrico e seu modelo correspondente na versão diesel. No dia 25 de fevereiro, a Sambaíba Transportes Urbanos informou a chegada de mais ônibus 100% elétricos com bateria. Foram mais 7 unidades com carrocerias Marco Polo modelo Active e chassis e tecnologia Mercedes-Benz modelo EO 500U, de um lote total de 97 veículos comprados com estas configurações. Além de não poluírem durante as operações e terem um nível de ruído bem menor em comparação com os modelos a diesel, os novos ônibus seguem os padrões determinados pela gerenciadora SP-Trans, com itens como ar-condicionado, tomadas USB para carregamento de celulares, piso baixo com rampas para acessibilidade e assentos especiais para pessoas com mobilidade reduzida. Começou o restauro de um exemplar único na história da busca por transportes menos poluentes na cidade de São Paulo, mas ainda é necessário muito apoio para a continuação dos trabalhos, segundo a Associação do Museu do Transporte, responsável pelo projeto. Neste último sábado, dia 8 de março de 2025, o colaborador Márcio Galeste enviou imagens da condição atual do veículo raro. Trata-se de um trolebus comprado pela CMTC, antiga empresa pública da capital paulista, no final dos anos 1970, com carroceria ciferal. Na metade dos anos 1990, recebeu carroceria Marco Polo em revitalização da frota do trolebus. Já no início dos anos 2000, foi convertido em ônibus híbrido e chegou até a rodar pela empresa Himalaia Transporte, na zona leste da cidade de São Paulo. O ônibus foi retirado do pátio, onde estava com risco de ser desmanchado em São Luís do Piraitinga, no interior de São Paulo, no dia 3 de janeiro. O transporte foi custeado pela empresa Eletroindustrial. O veículo só teve destino seguro porque a Aviação Talismã, de Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, cedeu parte de sua garagem. Uma rifa de miniaturas promovida pela Associação Museu do Transporte conseguiu, segundo a entidade, arrecadar R$ 3.720, com a venda de 248 bilhetes. Segundo o presidente do museu, Paulo Sérgio Vieira, uma ajuda muito importante, mas ainda não suficiente diante do tamanho do desafio. A rifa sorteou 14 miniaturas de ônibus e trens e teve como premiados os seguintes participantes, de acordo com a colocação do valor e raridade da maquete sorteada: José Antônio do Nascimento, 2. Thomas Henrique de Moraes, 3. Moacir Silva Souza, Leandro Monteiro, Marcos Paulo Barbosa, Luiz Fernando Mendes Garcia, Luiz Sérgio Ferreira, Cícero Carvalho Nogueira, Paulo Henrique Canfache, Fábio Florenço da Silva, Famílio Fishman, Luiz Hermano Caldeira Splende, Cláudio Alberto Moreira e Jorge Fraçoso de Moraes.
A Prefeitura de Palmas, capital do Tocantins, anunciou a extensão da tarifa reduzida de R$ 2,00 para o transporte coletivo até o dia 31 de março, por ordem do prefeito Eduardo Siqueira Campos. A decisão será formalizada com a publicação de um decreto oficial do município. A Agência de Transporte Coletivo de Palmas já havia mantido gratuidade dos serviços aos usuários durante todo o mês de janeiro. Em fevereiro, o prefeito Eduardo Siqueira Campos estabeleceu a tarifa de R$ 2,00, através do decreto número 2654, de 3 de fevereiro de 2025. A Agência de Transporte Coletivo de Palmas também lembra que a gratuidade nos fins de semana e feriados permanece em vigor. A justificativa para a manutenção da tarifa reduzida é que o serviço de transporte ainda está em fase de transição, mesmo com o aumento do número de ônibus em circulação após a manutenção. Além disso, o processo de concessão do transporte público para a iniciativa privada está em andamento, com o edital já finalizado e em análise pelos órgãos de controle. A partir desta segunda-feira, dia 10 de março, os característicos ônibus vermelhos com listras brancas, conhecidos como zebrinhas, começam a atender a população de Parkway. A CIMOB do Distrito Federal, Secretaria de Transporte e Mobilidade, implementou 3 novas rotas circulares para o transporte público coletivo da região, totalizando 97 viagens ao longo da semana. O serviço Zebrinha do Parkway funcionará diariamente, abrangendo sábados aos domingos. As novas linhas substituirão as linhas existentes na área. A linha 0.026 tomará o lugar da linha 073.3. A linha 0.0027 absorverá a linha 073.4 e a linha 0.028 substituirá a linha 073.5. A empresa pioneira será a operadora de todas as linhas com ponto de partida localizada na área externa da estação Parkway. Segundo o secretário titular da CIMOB, Zeno Gonçalves, com a inclusão do Parkway, o serviço Zebrinha passa a atender 16 localidades. Ele destacou que o veículo é mais ágil e adequado para deslocamentos internos nas regiões administrativas, proporcionando um transporte confortável para o acesso da população a serviços públicos da cidade, escolas e comércio, além de facilitar a integração com diversas linhas de ônibus e o BRT. A Câmara Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, aprovou em terceira discussão um projeto de lei que obriga as empresas de ônibus a disponibilizar na internet os horários previstos e atuais dos veículos em circulação, juntamente com a sua localização exata em tempo real em um mapa digital. De acordo com de autoria do vereador Julinho Rognoli, o projeto segue agora para a sanção do Executivo Municipal. Segundo o vereador, a divulgação da localização em tempo real dos ônibus será útil para que os cidadãos saibam a pontualidade ou o atraso do veículo que aguardam. A medida tem como objetivo principal estimular o uso do transporte público. Julinho Rosinoli argumenta que as principais razões que levam as pessoas a evitar o transporte coletivo são não ter ônibus, não saber que horas o ônibus vai passar e não saber se o ônibus vai atrasar. Com acesso a informações em tempo real, essas justificativas tendem a desaparecer ou serem minimizadas, defendendo que se trata de uma medida simples que terá muitos impactos positivos. A discussão e a aprovação do texto ocorreram na noite do último dia 27 de fevereiro, durante a 10ª reunião ordinária do mês. Caso seja sancionada pela prefeita, a nova lei entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do município. A Prefeitura de Santa Cruz do Sul decidiu prorrogar por mais um mês o subsídio destinado ao transporte coletivo da cidade, mantendo a tarifa congelada até o final de março. A medida, que estava programada para encerrar no dia 28 de fevereiro, foi estendida após uma reunião que envolveu representantes da administração municipal, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul e do consórcio TCS, responsável pelo transporte público local. Segundo o secretário de Planejamento, Vani Ramos de Azevedo, o objetivo da prorrogação é oferecer mais tempo para análise detalhada dos custos operacionais e definição do valor da nova tarifa. Durante este período, as partes envolvidas realizaram reuniões para revisar planilhas de custos representadas pela empresa operadora do transporte público.
Além disso, a prorrogação também permitirá que o município investigue uma série de queixas da comunidade, principalmente sobre insuficiência de linhas de ônibus e a falta de horários em algumas áreas da cidade. A medida foi adotada para evitar o aumento imediato da tarifa, que atualmente é de R$ 4,45, e garantir que o sistema de transporte ainda atenda melhor as necessidades dos usuários. A votação na Câmara de Vereadores de Aracaju sobre o veto da prefeita Emília Correia ao projeto de lei número 124 de 2024 do vereador Camilo Daniel foi adiada devido à falta de quórum nesta quinta-feira, dia 6 de março. O projeto, aprovado por unanimidade no ano anterior, condiciona a liberação de verbas dos subsídios às empresas de transporte público ao cumprimento de obrigações trabalhistas. Para que o veto fosse derrubado, era necessário o voto da maioria dos vereadores. No entanto, vereadores de base de apoio à prefeita se retiraram no plenário, evitando que o quórum mínimo fosse atingido para a votação. O veto provocou o protesto de ex-rodoviários e rodoviárias. A pauta de votação, com os vetos do Executivo, incluindo o referente ao subsídio do transporte público, voltará ao debate nos vereadores nesta terça-feira, dia 11 de março. Vilhena enfrenta quase 2 semanas sem transporte público após a empresa responsável pelos ônibus suspender as atividades em 21 de fevereiro de 2025. O contrato emergencial que definiria a nova operadora estava previsto para ser divulgado nesta terça-feira, dia 4 de março, mas foi adiado devido aos feriados de carnaval, segundo a Secretaria Municipal de Transportes. A empresa, que prestava o serviço há 15 anos, alega que a prefeitura deixou de pagar pelos repasses durante 5 meses, acumulando uma dívida de cerca de R$ 500 mil. Segundo a transportadora, a falta de pagamento impossibilitou a manutenção da frota e o pagamento dos funcionários, levando à paralisação total do serviço. Por outro lado, a prefeitura argumenta que a dívida está relacionada a usuários com gratuidade, como estudantes e idosos. A gestão municipal defende que a empresa poderia ter mantido o transporte pago e suspenso apenas as gratuidades, mas optou por interromper todas as linhas. A paralisação afeta cerca de 1.200 estudantes da rede estadual do Instituto Federal de Rondônia, além de trabalhadores de frigoríficos e empresas localizadas em áreas mais afastadas. A Secretaria Estadual de Educação afirmou que busca soluções para minimizar os impactos no calendário letivo. Enquanto a cidade aguarda a definição de uma nova empresa para operar o transporte coletivo, moradores precisam buscar alternativas como caronas e transportes por aplicativos para se deslocar. A prefeitura ainda não informou uma nova data para a divulgação do contrato emergencial. A partir deste último dia 8 de março, a linha 15 Curral Falso Terminal Alvorada Expresso, no corredor transoeste do BRT do Rio de Janeiro, que só rodava nos horários de pico e de dias úteis, passa a operar também aos sábados, das 4 da manhã às 10 da manhã e das 3 da tarde às 9 da noite. A medida foi comunicada pela empresa da prefeitura, operadora e gestora do BRT Mob Rio. Além disso, quem utiliza a linha 17, que liga Campo Grande e Santa Cruz, poderá fazer integração direta com a linha 15 no terminal Curral Falso, também aos sábados. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, esta ampliação operacional da linha aos sábados vai beneficiar os passageiros do corredor Transoeste, incluindo os usuários dos serviços da linha 10, Alvorada Santa Cruz, serviço expresso, linha 12, terminal Alvorada Pingo d'Água, também no serviço expresso, e a linha 13, terminal Alvorada Mato Alto, no serviço expresso. No trajeto, o ônibus sai do terminal Curral Falso e segue para a estação Santa Veridiana, estação Vendas de Varanda, terminal Pingo d'Água, terminal Mato Alto, terminal Magarça, estação Recreio Shopping, estação Glaucio Gil e estação Salvador Allende, até chegar na estação final do terminal Alvorada. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, a Aviação Ideal realizou uma ação especial de homenagem às passageiras do transporte público na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado, dia 8, foram distribuídas 2.000 rosas para as mulheres que embarcaram nos ônibus que circulam pela Estrada do Galeão, próximo à loja Tubarão Atacadão e no terminal Haroldo Melodia. A iniciativa ocorreu das 6 da manhã às 9 da manhã.
A entrega de flores nos próprios ônibus da Ideal contou com a participação de instrutores profissionais de RH e da operação da empresa. Além das rosas, a aviação Ideal também distribuiu bombons de chocolate nos ônibus executivos nesta segunda-feira. Segundo a direção da aviação Ideal, a ação é uma forma delicada de demonstrar nosso carinho e respeito a essa força que a mulher representa. A iniciativa da Aviação Ideal integra um esforço maior no setor de transportes em prol das mulheres. O Rio Ônibus e suas associadas desenvolveram a companhia Assédio Não Embarque Nessa, em parceria com a Secretaria de Política para Mulheres e Cuidados do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo da campanha é conscientizar passageiros e motoristas sobre a importância da denúncia e do combate ao assédio nas vias públicas e nos ônibus. O setor de transportes mantém campanhas contínuas contra o assédio e incentiva a sociedade a denunciar casos, reforçando a importância do respeito no deslocamento diário. Durante o feriado de Carnaval, o DETRA-RJ realizou uma ampla operação de fiscalização no transporte intermunicipal remunerado de passageiros. Entre a quinta-feira de pré-carnaval, no dia 27 de janeiro, e a quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março, quase 400 veículos foram abordados, resultando na emissão de 32 autos de infração e remoção ou recolhimento à garagem de 15 deles. A ação integrou o esquema de segurança montado pelo governo do estado para garantir um transporte mais seguro e acessível aos passageiros durante a folia. Fiscais atuaram nos principais terminais rodoviários e do estado e em pontos estratégicos da capital, como a Linha Vermelha, Zona Portuária, Rodoviária do Rio e Aeroporto do Galeão. Durante os dias de desfile, os agentes também estiveram nos entornos do Sambódromo para coibir irregularidades. Nos terminais rodoviários, 174 coletivos intermunicipais foram fiscalizados ao longo de 7 dias de operação. 6 veículos foram autuados e 3 recolhidos por apresentarem irregularidades, como atrasos na operação, defeitos na iluminação, problemas em equipamentos obrigatórios, falta de ar-condicionado em linha refrigerada, embarque de passageiros fora do ponto autorizado e problemas com o selo de trânsito. Já nos pontos móveis de fiscalização ao redor da capital, a principal infração encontrada foi o transporte sem autorização, responsável por 21 das 26 autuações aplicadas. No total, 223 veículos foram abordados, incluindo vans intermunicipais regulamentadas e veículos particulares que realizavam transporte remunerado, sem permissão ou uso de aplicativos. Outras irregularidades registradas incluíram embarque e desembarque em locais proibidos, superlotação e alteração indevida no trajeto regulado. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na manhã desta última sexta-feira, dia 7 de março, um ônibus da linha 133, Largo do Machado, Terminal Gentileza, se envolveu em um acidente com um veículo utilitário na rua Carmo Neto, próximo à rua São Martinho, na Cidade Nova, região central do Rio de Janeiro. Com o impacto, o carro de transporte de cargas tombou, mas até o momento não há registro de feridos. O Rio Ônibus informou que aguarda a perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente. Imagens do local mostram um utilitário tombado na via, o que gerou congestionamento e retenções no trânsito. Uma faixa da pista na rua Carmo Neto, na altura da rua São Martinho, ficou bloqueada devido ao acidente. O tráfego apresentou lentidão ao longo da via. O Centro de Operações Rio comunicou que equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da Guarda Municipal fossem acionados para atender a ocorrência e auxiliar a fluidez do tráfego. Um ônibus da empresa Primeira Classe tombou na BR-153 em Piracanjuba, em Goiás, no início da tarde desta sexta-feira. O motorista informou que perdeu o controle do ônibus após sofrer uma pane mecânica. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos 23 passageiros transportados, 10 sofreram ferimentos, 6 deles em estado grave. O ônibus que saiu de Goiânia e seguia para Caldas Novas. De acordo com a PRF, o ônibus estava em situação regular, mas não possuía tacógrafo. Os policiais identificaram ainda que a suspensão do veículo estava com alguns parafusos faltando. Um acidente de grandes proporções entre uma carreta e um ônibus interditou um trecho da rodovia Washington Luiz, no quilômetro 275,700 no sentido sul, em Araraquara, na madrugada deste sábado. Segundo informações da Artesp, a colisão ocorreu quando a carreta atingiu a parte traseira do ônibus, o que levou ao tombamento da primeira parte do veículo de carga. A carga transportada pela carreta, 51 toneladas de soja,
espalhou-se pelas faixas da rodovia e pelo canteiro central, afetando o tráfego em ambos os sentidos. O cavalo mecânico e a segunda parte da carreta também tombaram metros adiante, dispersando ainda mais a carga na pista. O ônibus transportava 15 passageiros que foram prontamente transferidos para outro veículo da mesma companhia. No incidente, uma pessoa sofreu ferimentos leves e outra teve ferimentos de gravidade moderada. Equipes da concessionária Econoroeste, da Polícia Militar Rodoviária e serviços de resgate foram acionados para prestar atendimento à ocorrência. A remoção da carga de sódio e dos veículos acidentados demandou interdições totais da pista sul em alguns momentos, com a liberação do tráfego ocorrendo de forma gradual ao longo da manhã. Por volta de 5h45 da manhã, a pista sul foi totalmente liberada e a carga foi removida para a faixa de domínio. O acidente provocou o congestionamento de até 1,7 km no sentido sul da rodovia. As autoridades confirmaram que não havia carga perigosa envolvida no acidente. A concessionária Econoroeste continua monitorando a situação e efetuando os trabalhos de recuperação da via, que incluem a reparação de 110 metros de pavimento e 15 metros de canaleta danificados no canteiro central. Na noite desta sexta-feira, um acidente de grandes proporções ocorreu no quilômetro 147 da BR-116 em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. A colisão envolveu um total de 5 veículos, 2 automóveis, 2 caminhões e um ônibus. Apesar da violência do impacto da quantidade de veículos danificados, as 9 pessoas que ficaram feridas sofreram apenas lesões consideradas leves. Equipes de resgate foram prontamente acionadas e compareceram ao local para prestar atendimento às vítimas. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o acidente teve como possível causa um carro que transitava na contramão de direção, seguindo no sentido Curitiba. Essa ação forçou um caminhão que trafegava no sentido oposto para Mafra a realizar uma manobra de frenagem repentina e desviar do automóvel. Durante essa manobra, o caminhão acabou invadindo a pista contrária quando houve uma colisão frontal com um outro caminhão que estava realizando ultrapassagem de um ônibus privado, que também seguia no sentido Curitiba. Com o resultado do impacto, o segundo caminhão ficou prensado ao lado do caminhão que seguia no mesmo sentido que ele. Adicionalmente, um automóvel que vinha logo atrás do primeiro caminhão foi atingido por outro automóvel que perdeu o controle e rodou na pista. Na manhã deste domingo, dia 9 de março, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Assunção com a Rua São Paulo, no centro de Cascavel. A colisão envolveu um ônibus que transportava torcedores do Grêmio e um carro modelo HB20. Apesar do impacto da batida, nenhuma pessoa ficou ferida. O cruzamento onde ocorreu o acidente é controlado por semáforo. Segundo informações preliminares, o ônibus trafegava pela Avenida Assunção, enquanto o HB20 seguia para a Rua São Paulo, quando houve a colisão. Ainda não há confirmação sobre qual seria o destino final do coletivo. Autoridades de trânsito foram acionadas para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. Na madrugada deste domingo, criminosos fortemente armados usaram um ônibus para bloquear uma via na zona sul de São Paulo, impedindo a ação da polícia durante uma tentativa de roubo a caixas eletrônicos. O crime ocorreu na estrada da Barragem, na região de Parelheiros. Segundo informações preliminares, os suspeitos instalaram explosivos em caixas eletrônicos dentro de um mercado e utilizaram um coletivo da linha 6L0510, Barragem ao Terminal Parelheiros, da empresa Transwolf, como barricada para dificultar a chegada das autoridades ao local. Apesar da abordagem criminosa, o ônibus não foi incendiado. Imagens da página Foco Varginha Região no Instagram mostram um grande número de viaturas policiais mobilizadas na região. A Polícia Militar e outras forças de segurança foram acionadas para conter a ação criminosa. Até o momento não há informações sobre feridos ou prisões. O caso segue em investigação. Segundo a SP-Trans, a operação da linha foi afetada entre as 4 da manhã e 10h20 da manhã. Para comemorar os 2 anos de operação por meio de arrendamento, com autorização da Justiça dos serviços correspondentes às viações de Itapemirim e Caiçara, que faliram em setembro de 2022, a Nova Itapemirim Santur fez um material de divulgação própria. Com 8 páginas, traz dados interessantes como a empresa no início destas operações arrendadas e a evolução ao longo do tempo. De acordo com a última decisão da Justiça, o arrendamento acabou sendo agora o prazo de transição para a definição de um leilão definitivo de linhas marcadas
e também a possibilidade de um arrendamento ter continuação até o fim deste referido leilão pela nova Itapemirim Suzantur ou por alguma operadora que ofereça um repasse maior. A Suzantur teve que reverter a decisão da Justiça e retomar a prorrogação por 180 dias, como foi decidido em primeira instância. A parte das discussões jurídicas, o material traz informações como o volume de repasses de R$ 7 milhões aproximadamente aos credores da massa falida por causa dessas operações. Além disso, informa que das 125 linhas correspondentes à área da Itapemirim-Caiçara, 116 já foram retomadas. Nesse período, 2 milhões de passageiros foram transportados, ainda de acordo com o material. O livreto mostra histórias de funcionários do proprietário Claudinei Brogliato, dando uma palavra sobre a retomada das operações e procura destacar a presença nacional da Nova Itapemirim, com inclusive uma imagem de uma agência em local de pouca infraestrutura. Outra comemoração em relação à sala VIP, inédita no país, na rodoviária do Tietê, trazendo um kit lanche que é um convite para este espaço especial. A leiloeira Mega Leilões publicou em seu portal o leilão da chamada UP, Unidade de Produção Isolada, operação no Grupo Itapemirim. Na noite dessa sexta-feira, dia 7 de março, a decisão judicial liberou a concorrência pelo juiz Marcelo Estabel de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com a Mega Leilões, a abertura para lances é no dia 24 de março de 2025. A abertura oficial é no dia 25 de março e a primeira praça vai até o dia 8 de abril. O valor mínimo no edital é de R$ 97.210.000, estipulado em agosto de 2023 e que será atualizado no dia de o vencedor tomar posse, conforme tabela de atualização monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo. A cada praça, os valores caem. 125 linhas de ônibus interestaduais registradas na NTT, em lote único, 39 guichês rodoviários, 32 ônibus, na maior parte sucateada e de baixo valor, e 2 marcas Itapemirim registradas no INP. Trata-se da chamada UP, Operação. O Grupo Itapemirim já foi o maior do segmento de transporte da América Latina, sendo fundado no dia 4 de julho de 1953 por Camilo Collor e possuiu até mesmo o nome da própria fábrica de ônibus Tecnobus. E teve uma falência melancólica no dia 21 de setembro de 2022, envolvendo uma série de denúncias de crimes e fraudes atribuídas ao último proprietário, Sidney Piva de Jesus, acumulando dívidas de 2.750.000.000 e que desde o dia 4 de março de 2023 tem as linhas e as marcas estabelecidas em forma de arrendamento provisório de 2 anos pela empresa Suzantur, que possui sede administrativa em Santo André, no ABC Paulista. A Suzantur não tem nenhuma relação com esta dívida bilionária, já que é apenas operadora. As datas escritas pela Mega Leilões são as seguintes: a primeira praça vai até o dia 8 de abril de 2025, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, a partir de R$ 97.210.000. Já a segunda praça, que vai até o dia 23 de abril, às 3 horas da tarde, a partir de R$ 48.605.000, 50% do valor inicial. E por último, a terceira praça vai até o dia 8 de maio, às 3 da tarde, a partir de R$ 972.100. Nesta semana, um Viaggio G8 900 foi flagrado circulando pelas estradas do país, já com a pintura oficial da Marco Polo. A pintura que é utilizada nas apresentações do mercado, o modelo deverá ser exibido para empresas do setor de fretamento e transporte intermunicipal de curta distância, segmentos que tradicionalmente demandam veículos desse porte. A linha Viaggio sempre teve grande relevância no portfólio da Marco Polo, especialmente entre os operadores de fretamento e linhas regionais. Com o sucesso da geração 8, lançada oficialmente em 2021, com os modelos Paradiso G8 1050, 1200, 1350, 1600 LD e 1800 DD, além do Viaggio G8 800. As primeiras unidades do Viaggio 1050 também haviam sido registradas em março de 2024, e após sua aparição, a expectativa para a chegada do Viaggio 900 permaneceu forte. O lançamento oficial do modelo ainda não possui data prevista. Vale lembrar que a nova linha Viaggio foi apresentada durante a Latibus e Transporte Público do ano passado.
Porém, o evento só ocorre de 2 em 2 anos, devendo o lançamento do modelo em 900 mm por bagageiro ser feito internamente na Marco Polo ou apenas ser inserido no portfólio da montadora gaúcha. Ainda não há detalhes sobre as configurações finais ou motorizações disponíveis, mas a unidade flagrada possui motorização dianteira sobre chassi Volkswagen e o modelo de teste anterior possuía chassi Mercedes-Benz. Ele mantém as características da linha Viaggio, que já foram apresentadas no modelo 1050, porém com o diferencial de apresentar as estradas de ar para o motor, que fica localizada na dianteira. E para fechar, uma última notícia. No último dia 13 de fevereiro, o terminal rodoviário de Santo André, que fica ao lado da estação Prefeito Saladino, na linha 10 turquesa da CPTM, completou 25 anos. Inaugurado no dia 13 de fevereiro de 2000, na gestão do então prefeito Celso Daniel, a rodoviária de Santo André, como é conhecida pela população, representou na época um grande avanço. Antes, quem precisasse viajar para outra cidade ou até mesmo outro estado de ônibus rodoviário tinha de se deslocar até São Bernardo do Campo ou São Paulo. Algumas empresas faziam paradas precárias na cidade, como a Expresso Brasileiro, sucedida pela Aviação Cometa, que operava viagens para o litoral paulista, e outras empresas que seguiam para o interior. Inicialmente, o terminal atraiu muitos passageiros, pois organizou as partidas intermunicipais e interestaduais de Santo André. No entanto, com o passar do tempo, a estrutura não recebeu as modernizações necessárias para acompanhar o crescimento da demanda e atrair mais usuários. Foi o que constatou o site Diário do Transporte, que esteve na rodoviária na manhã deste domingo. O local luta para voltar a ser uma opção para muitos passageiros que, diante da redução de oferta de viagens por parte das empresas, ainda não são obrigados a fazer longos deslocamentos, seja por carro de aplicativo, trem ou metrô, para conseguir embarcar no ônibus para seu destino. Além disso, a pandemia de Covid-19 interrompeu um ciclo de tentativas de retomada. Durante a visita, o local estava relativamente limpo, mas apesar da presença de uma base da GCM e 2 viaturas da Guarda Civil paradas no saguão, a sensação de segurança não era das melhores. Moradores em situação de rua, aparentemente sob efeito de álcool, transitavam entre os passageiros. Havia poucas opções de alimentação, com apenas um quiosque aberto e outros 2 fechados. A movimentação de passageiros era regular, assim como a circulação de ônibus, principalmente da Aviação Cometa, que opera viagens para o interior. Outras empresas como a Nova Itapemirim Zantu, Viação Andorinha, Expresso União, Real Expresso e Autoaviação 1001 também passavam pelo terminal, realizando desembarques de cidades como Ipatinga, Presidente Prudente e Goiânia, com destino final em Santos. E assim finalizamos essa edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.